Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto. Nós estamos desenvolvendo aqui um ciclo de sermões na segunda e na terceira cartas do apóstolo João. Eu já preguei aqui 2 sermões que foram na segunda carta e hoje, com a graça de Deus, eu quero encerrar esse ciclo com um sermão expositivo da terceira carta do apóstolo João. E esse texto é um texto que é muito rico. E como eu falei lá no primeiro sermão da segunda carta, há um relacionamento muito profundo entre ambas as cartas, além de terem uma autoria comum, a autoria do apóstolo João. E hoje nós vamos então fechar esse ciclo de sermões expondo qual é o ponto de contato entre as duas cartas, né? Essa carta, como já foi falado antes, ela deve ter sido escrita assim lá para o final do segundo século, aproximadamente. O que se estima é que seria entre os anos de 85 e 95, já próximo ao final da vida do apóstolo. E na segunda carta de João, ele se dirige a uma comunidade alertando contra o ensino de falsos mestres que, entre outras mentiras que divulgavam, eles negavam a encarnação de Cristo e rejeitavam a verdade do Evangelho de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é importante enfatizar que tais falsos mestres praticavam obras malignas e não tinham Deus. Esses são aspectos que o apóstolo João enfatiza com muito cuidado, com muito zelo, com muito temor a Deus na sua segunda carta. Agora, entrando na questão da terceira carta de João, eu queria começar destacando o versículo 9. Terceira João é um capítulo só, né, de 15 versículos, e o versículo 9, ele tem um ponto que é de fundamental importância para a nossa compreensão. Olha o que diz 3 João 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Eu posso dizer para você com toda franqueza que eu já li, sabe Deus quantas inúmeras de vezes aí a terceira carta do apóstolo João, e esse versículo aqui nunca tinha chamado a minha atenção. De repente eu olho um texto em que ele diz assim: escrevi algumas palavras à igreja. A pergunta que passa na nossa cabeça, a pergunta imediata é: onde está esse texto? Essas palavras que João teria escrito a uma determinada comunidade, onde está esse texto? E, pela graça de Deus, creio eu, seguramente, falando com toda humildade, olhei para esse texto e falei: será que quando João escreve isso, ele está se referindo à sua carta anterior, à sua segunda carta? E aí eu fiquei matutando nessa ideia e tentando pensar nas implicações que isso traria. E à medida que eu estava preparando aqui esse sermão, ao longo de algumas semanas, eu me deparei com um comentário bíblico em que se dizia mais ou menos a mesma coisa. Há uma corrente de estudiosos que defendem que a igreja a qual o apóstolo João dirigiu a sua segunda carta é a mesma igreja a qual pertencia Gaio. E Gaio era o destinatário da terceira carta. Então, o cenário seria mais ou menos o seguinte: você tem uma determinada comunidade na Ásia Menor, onde João terminou seus dias. João escreve uma carta para essa comunidade, e nessa comunidade dela participavam alguns personagens que são mencionados na terceira carta, que seriam Gaio, Diótrefes e Demétrio. E a carta que João se refere aqui
em 3 João 9, e que foi rejeitada por Diótrefes, teria sido, na verdade, a segunda carta. Então vamos começar a desenvolver essa ideia. Com base nessa corrente, e eu tenho que, inclusive, aqui fazer referência ao livro do comentarista que eu procurei, que é esse livro aqui, é o Comentário Bíblico NVI. Ele é editado, dirigido pelo F.F. Bruce, mas o comentário da segunda e da terceira cartas de João é de um teólogo chamado R.W. Orr. Eu só tenho as iniciais e o sobrenome. Tentei pesquisar alguma coisa mais profunda sobre ele, mas não encontrei. Mas esse comentarista, ele diz o seguinte, que já no segundo século, tanto a segunda quanto a terceira carta de João, sempre que tinha uma cópia que circulava entre as comunidades cristãs daquele período, e essas duas cartas eram lidas durante o culto para a instrução daqueles que se reuniam, essas duas cartas andavam sempre juntas, quase como se fosse uma carta só. É lógico, não são uma carta só. Mas como eu falei, parte-se do pressuposto, e Orr faz esse mesmo pressuposto aqui, que ambas as cartas tinham uma profunda ligação, daí circularem entre as comunidades sempre aos pares. Com base nesse pensamento sobre este assunto, nós temos o seguinte possível cenário. Em uma das igrejas da Ásia, na época do final da vida do apóstolo João, havia um homem chamado Diótrefes, líder daquela comunidade, daquela igreja local cristã. Na mesma comunidade havia um grupo de conservadores que defendiam a mensagem fiel do Evangelho contra falsos mestres que disseminavam falsas doutrinas. Este grupo de conservadores desagradava Diótrefes, que manipulava seus colegas de liderança, buscando para si uma autoridade exclusiva sobre a comunidade, que lhe possibilitasse excomungar o grupo de conservadores e lançar fora a autoridade do velho apóstolo João. Seguindo com a descrição do cenário, o apóstolo João, no desejo de alertar a comunidade sobre falsas doutrinas, escreve uma carta para que fosse lida por Diótrefes para a comunidade. Esta então seria a segunda carta de João. Por outro lado, Diótrefes, tendo recebido essa carta, não leva o seu conteúdo ao conhecimento da comunidade, rejeitando a autoridade apostólica. João escreve então uma nova carta, dessa vez dirigida a um membro fiel da mesma comunidade, Gaio, que seria, no caso, a terceira carta. E nessa terceira carta, João alerta Gaio em relação aos problemas e à atitude de Diótrefes, ao mesmo tempo que elogia o comportamento de outro membro da mesma comunidade, chamado Demétrio. A comunidade local, então, tem a oportunidade de corrigir o problema agravado pelo comportamento de Diótrefes. Ou então o apóstolo João fará isso em uma visita pessoal à comunidade. Então, associando-se uma carta à outra, você tem este possível cenário. E aqui eu começo então a expor o texto da terceira carta de João. 3 João, capítulo único, versículos 1 e 2, que diz: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Notem que o apóstolo João começa saudando Gaio como amado
e diz assim: olha, eu amo você na verdade. Para quem assistiu os dois sermões na segunda carta de João, sabe que quando falamos de a verdade para o apóstolo João, não é uma verdade genérica, não é qualquer afirmação que possa soar verdadeira, não é o conceito abrangente de verdade, mas a verdade revelada aqui é a verdade do Evangelho, é a mensagem de Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a revelação definitiva de Deus ao homem na pessoa do Senhor Jesus. Esta é a verdade, e essa é a verdade que João escreve dizendo: Gaio, a quem eu amo na verdade. A mensagem do Evangelho, assim como foi citado na segunda carta, é a mensagem do Evangelho que torna-se o fundamento para que os filhos de Deus, irmãos em Cristo, amem-se uns aos outros. Tratem uns aos outros com amor, com boa vontade, com reverência, com misericórdia, refletindo a graça que receberam de Deus uns para com os outros, no relacionamento mútuo que tem entre si, como testemunho ao mundo da verdade do Evangelho, que transforma as nossas vidas e nos congrega numa comunhão de um relacionamento de amor. Prosseguindo no texto de 3 João, nos versículos 3 e 4. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Notem que na vida de Gaio, ele ouviu o Evangelho, creu no Senhor Jesus e essa verdade transformou a sua vida. Ele passou a conduzir a sua vida de acordo com a verdade. E é a mesma declaração que o apóstolo João faz aqui de que Gaio andava na verdade, assim como os filhos daquela senhora eleita, vamos dizer assim, um cognome, né? Ou um símbolo da comunidade de Cristo local a quem João havia dirigido sua segunda carta. Notem que uns e outros andavam de acordo com a verdade. E João dizia: olha, eu não tenho maior prazer do que ouvir dizer que as pessoas que eu evangelizei e que creram em Cristo permanecem fiéis ao Evangelho, à verdade revelada de Deus, e não se desviam para outros caminhos. Estes são os verdadeiros filhos de Deus, permanecem fiéis ao Evangelho de Cristo. Prosseguindo, em 3 João, a partir do versículo 5, ele começa a tecer um elogio àquilo que Gaio estava fazendo, e ele diz assim: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Note o que ele diz, né? Ele falou assim, no versículo 3, fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade. E aqui ele diz assim, eles deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Ou seja, o apóstolo João aqui estava se referindo a um relato de irmãos que foram até a comunidade onde Gaio congregava, voltaram para a comunidade onde João estava estabelecido e falaram: olha, João, lá naquela comunidade tem um irmão chamado Gaio, que é um homem fiel a Deus, temente a Deus e que conduz os seus caminhos de acordo com a verdade. Prossegue o texto lá de João 5 em diante, né? Você fará bem encaminhando-os
em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Então notem aqui que a postura de Gaio estava sendo elogiada pelos visitantes daquela comunidade. E não eram qualquer pessoas. João está dizendo aqui que são pessoas que saíram por causa do nome. E quando ele fala por causa do nome, está se referindo ao nome do Senhor Jesus. Está se referindo à mensagem do Evangelho. Eram pessoas que haviam saído de uma comunidade local e caminhando por entre as cidades ali da Ásia Menor, pregando o Evangelho. E Gaio, quando eles passaram na sua comunidade, deu uma ótima acolhida para eles. Recebeu e fez por eles tudo aquilo que estava a seu alcance. Essa postura é elogiada por João, e João incentiva que Gaio continue na mesma caminhada. Por quê? Primeiro, não eram irmãos que estavam ali a passeio, mas eram pessoas cujas vidas eram dedicadas à proclamação do Evangelho. Vamos aqui pensar um pouquinho no contexto. Se o apóstolo João estava caminhando para o final dos seus dias aqui na terra, e ele era a última testemunha viva do Senhor Jesus, logo, logo, ele teria, vamos dizer assim, que dentro da providência de Deus, ser substituído por outras pessoas que continuariam pregando o Evangelho de Cristo. Olha só a importância que havia no ministério e no trabalho que essas pessoas faziam. Elas são pessoas dedicadas à proclamação da verdade de Deus. E o segundo motivo pelo qual Gaio deveria continuar cooperando com essas pessoas, defendendo a mesma atitude, mantendo a mesma postura, é que, ao cooperar de bom grado com esses irmãos missionários, o apóstolo João se tornava um cooperador da verdade do Evangelho. Mais uma vez temos aqui o contexto de que o apóstolo João estava no final da sua vida, mas dentro da providência de Deus, enquanto o mundo permanece, a mensagem do Evangelho precisaria continuar sendo pregada e ensinada de acordo com a verdade revelada de Deus. Prosseguindo aqui nos versículos 9 e 10 de 3 João, aí chega o nosso ponto central da carta e o problema que nós tratamos na abertura, né? João diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Meus irmãos, nós vivemos num mundo imperfeito e em todos os lugares há pessoas de todo tipo. Pessoas que andam de acordo com o Evangelho e pessoas que andam longe do Evangelho, seja por omissão, seja porque elas têm outros interesses. Nem todos. Naquela comunidade a qual João estava se dirigindo, nem todos reconheciam a verdade de Deus. Eles não tinham intenção de serem cooperadores com a verdade, mas tinham suas próprias agendas. Eles desejavam ser mais importantes entre toda a comunidade. E aqui no caso em questão, João está se referindo a Diótrefes. E esse camarada, com esse objetivo de ser mais importante entre todos ali na comunidade, por talvez uma questão de vaidade pessoal,
não estava preocupado com o evangelho, como eu falei, ele tinha sua própria agenda. O que ele fazia? Ele rejeitava a autoridade do apóstolo João e difamava João com palavras maldosas. Ele recusava-se a receber os irmãos missionários. Ele impedia os que queriam ser hospitaleiros e expulsava-os da igreja. E aí prossegue o texto de 3 João, a partir do versículo 11. João vai se dirigindo a Gaio e novamente diz para ele: amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. João não dá espaço para um evangelho de conveniência, um evangelho de meio termo. Quanto a Demétrio, aí é um terceiro personagem da comunidade, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Gaio, então, aqui é exortado a não imitar as obras de Diótrefes, porque eram obras más. Vejam que isso tem um paralelo muito fundamental com a segunda carta de João, os versículos 9 a 11, quando o João fala de falsos mestres cujas obras eram malignas. Olha o que diz lá em 2 João 9 a 11. Todo aquele que permanece no ensino de Cristo, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Então vejam bem que o apóstolo João está condenando a postura e as ações de Diótrefes, dizendo que ele está fazendo mal. Mas para Gaio, que era um irmão fiel e temente a Deus, ele fala: não imite essas obras más. Permaneça fiel à verdade. E ele fala, é aquele exemplo que ele deu lá em 2 João de 9 a 11, Quem saúda essas pessoas, quem recebe essas pessoas em casa, torna-se participante das suas obras malignas. Da mesma forma, como aqueles que saíram proclamando o Evangelho de Cristo e eram bem recebidos nas comunidades e recebiam apoio, aqueles que os apoiavam tornavam-se participantes na proclamação da verdade, aqueles que acolhiam falsos mestres tornavam-se participantes das suas obras malignas. Não há meio termo. E aí ele conclui esse trechinho, dizendo assim: por outro lado, Demétrio é elogiado. Ele é um cooperador da verdade e alguém que poderia ser um companheiro, parceiro de Gaio e em preservar o verdadeiro ensino do Evangelho entre a comunidade da qual os dois participavam. Muito bem. Esta é a exposição da carta, da terceira carta de João, e do contexto no qual ela foi escrita. O que isso traz para nós, no nosso dia a dia, hoje, pleno século XXI? Sendo que aqueles que testemunharam do Senhor Jesus originalmente estão há tanto tempo falecidos. A pergunta é: como nós, em pleno século XXI, podemos nos tornar cooperadores na proclamação da verdade? Uma vez que há falsos mestres que divulgam doutrinas mentirosas, que vão além do ensino de Cristo e que não têm Deus, é grande a responsabilidade da igreja local, da liderança da igreja local, em promover e garantir o correto ensino das Escrituras. Já falei aqui em outros sermões
que graças à internet hoje tem tudo o que é tipo de falso ensino, de heresia, de mentira sendo divulgada pelas redes sociais. E muitas pessoas são desviadas da verdade de Deus, que pode libertá-las, resgatando-as das trevas e trazendo-as para o reino do Filho do seu amor. Qual é a responsabilidade que pesa sobre os ombros da liderança das igrejas locais? No caso, como Demétrio, que não cumpria com seu papel no ensino e na defesa da verdade. Ele simplesmente tinha sua própria agenda. Qual é a responsabilidade que pesa hoje sobre aqueles que Deus colocou à frente das igrejas? Pastores, presbíteros, diáconos, mestres, professores de escola dominical. Pensem bem, qual é o grande peso da imensa responsabilidade que recai sobre os ombros de nós para continuarmos proclamando a verdade que foi entregue pelo Senhor Jesus aos apóstolos e que estes proclamaram ao mundo e que temos hoje preservada na Bíblia Sagrada. Grande é a nossa responsabilidade. Segundo ponto, uma vez que há falsos mestres que divulgam doutrinas mentirosas, que vão além do ensino de Cristo e que não têm Deus, é grande a responsabilidade dos membros da comunidade em buscar o melhor ensino das Escrituras para seu próprio crescimento e fortalecimento na fé e de seus irmãos. Uma coisa muito triste. Por um lado, se você tem lideranças de igreja que são negligentes no ensino das Escrituras, com sermões ruins e com uma escola dominical pior ainda, por outro lado, você tem comunidades que se acomodam e que não se incomodam com esse tipo de problema. Mas acham que está tudo bem e não se empenham em conhecer mais da palavra de Deus, em buscar melhor conhecimento. Por um motivo e pelo outro, seja por culpa da liderança das igrejas locais, seja por negligência dos membros das igrejas, as escolas dominicais estão esvaziadas em muitas oportunidades, em muitos locais, em muitas igrejas. Graças a Deus, há várias exceções. Eu mesmo posso conhecer algumas. Mas o que eu quero dizer é que a responsabilidade que recai sobre a liderança da igreja local recai também sobre os membros das comunidades, que têm que buscar para si o melhor ensino que puderem receber e compartilharem esse ensino com os seus irmãos, para que todos sejam igualmente edificados sobre a fé, sobre Cristo, sobre a mensagem libertadora do Evangelho de Deus. Se isso, terceiro ponto, se isso não for levado a sério, como as pessoas poderão distinguir entre o ensino da verdade e as doutrinas enganadoras? Como as pessoas poderão evitar serem desviadas do caminho de Deus, se não buscarem e se não receberem o correto ensino das Escrituras? Como as pessoas poderão viver, e aí eu pego aqui o texto mesmo de 3 João, não imitando o que é mal, mas apegando-se à verdade, se elas não recebem e não buscam o verdadeiro ensino das Escrituras? Quarto e último ponto. Como os pais poderão ensinar a verdade aos seus filhos, para que andem no caminho do Senhor, se os pais não tiverem esse conhecimento? Notem os desdobramentos perversos da irresponsabilidade na ministração do ensino da palavra de Deus e da irresponsabilidade em buscar o conhecimento através do estudo das Escrituras e de viver a verdade. Como os pais ensinarão seus filhos se não sabem nem para si mesmos? Concluo com o texto de Efésios, capítulo 4,
os versos de 11 a 16, em que o apóstolo Paulo trata justamente desses pontos, em que ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não é um clube de amigos, é o corpo de Cristo, a igreja de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo de novo o tema central das cartas de Paulo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, liderança da igreja local, comunidade local, efetua o seu próprio crescimento para edificação em si mesmo em amor. Meus queridos que me ouvem, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, derrame graça sobre as suas igrejas. Aqueles que estão dormindo, achando que está tudo bem e que qualquer ensinozinho feito às pressas, nas coxas, no final de tarde de sábado, para ministrá-lo no domingo, sejam despertados pelo Espírito Santo e levados ao arrependimento. Tantos aqueles que lideram comunidades locais, quanto aqueles que Deus colocou sob seus cuidados, para que uns e outros voltem-se para Deus, busquem o conhecimento das Escrituras, busquem conhecer a Deus, não sejam arrastados pelo monte de mentiras que se ensina por aí, e vivam a verdade em amor, testemunhando fielmente do Evangelho de Cristo ao mundo e cumprindo assim a missão que Deus deu à sua igreja nessa terra. Que Deus nos abençoe.